Olá a todos, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. O tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. O tema está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 10. Esse trecho do ensinamento de Jesus está no Sermão do Monte. Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurado significa feliz. Então podemos considerar que Jesus disse: Felizes os que sofrem aflições, porque serão consolados. Se as aflições são causa de dor e sofrimento, então como interpretar esse ensinamento de Jesus? Como podemos nos consolar de nossas dores e sofrimentos? O que nos consola é o entendimento, a compreensão das causas das nossas aflições. As aflições da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente e outras em nossas existências anteriores. Precisamos compreender o mecanismo de causa e efeito ao qual estamos submetidos, para entendermos como funciona a justiça de Deus, que é soberanamente justo e bom em tudo. Uma parte das nossas aflições nessa existência tem sua origem, sua causa nas atitudes nesta vida. São resultado das escolhas que fazemos, da nossa forma de viver, vem da nossa conduta e do nosso caráter. Por exemplo, muitas vezes sofremos porque nossos desejos e ambições não têm limite. Sofremos quando somos gananciosos e prejudicamos o outro. Nosso corpo físico também sofre doenças, enfermidades que são resultado de nossos excessos, como alimentação inadequada, excesso de trabalho, além das necessidades para a nossa sobrevivência, poucas horas de sono, por exemplo. Para sabermos se nós próprios estamos dando causa às nossas aflições, devemos interrogar nossa consciência. Sempre que da nossa análise resultar um pensamento como: se eu tivesse ou se eu não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação, nós já teremos a resposta. Nós próprios construímos os nossos infortúnios. A receita para fazermos cessar os infortúnios que têm causa nesta vida é a nossa evolução moral, é a nossa mudança de atitude. As leis humanas alcançam e punem alguns desvios que cometemos nesta vida. No geral, alcançam aquilo que prejudica o outro ou prejudica a sociedade. As leis humanas não alcançam os desvios que prejudicam a nós mesmos. Porém, ainda que a lei humana não alcance tudo, Deus não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Ele faz isso para o nosso progresso. O sofrimento, as aflições, são para nós uma advertência de que erramos e precisamos nos corrigir. Se nós não sofrêssemos com os nossos erros, com os nossos desvios, não procuraríamos a nossa melhoria moral. Assim é o progresso que Deus deseja para nós. Além das aflições que conseguimos identificar a causa analisando nossa conduta nessa existência, existem também aflições para as quais não encontramos uma explicação nessa vida, como, por exemplo, a perda de pessoas, as mortes prematuras, acidentes, flagelos naturais, enfermidades do nascimento.
Mas mesmo esses sofrimentos têm uma explicação. Se não tivessem uma explicação, nós poderíamos duvidar da justiça de Deus. Porém, todo efeito tem uma causa, e o entendimento dessa causa deve explicar a justiça. Se não encontramos as causas nessa existência, então as causas só podem estar numa existência passada. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que aquele que sofre está expiando o seu passado. Expiar é uma forma de pagar uma dívida do nosso passado. E o Evangelho diz que quem está expiando deveria, no lugar de se lamentar, dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Muitas das aflições nesta vida, cuja causa não encontramos na própria vida, têm sua origem na dor que causamos ao outro em outra existência. Todos nós conhecemos a dor. A dor nos causa sofrimentos e aflições. Há uma frase que diz que todos somos iguais perante a dor, que a dor iguala os seres humanos. Mas em matéria de dor, cada um sente a sua. Eu posso me sensibilizar com a dor do outro, mas eu não estou sentindo a dor do outro. É ele quem está sentindo. Eu sinto a dor quando ela é minha. Exatamente porque só sentimos profundamente a nossa própria dor é que passamos pelo sofrimento como lição, para aprendermos vivendo em nós o que fizemos ao outro. Vivemos sucessivas encarnações com a finalidade de pagar as dívidas de sofrimento que causamos nas nossas existências passadas. Além de quitar nossas dívidas, temos a oportunidade de evoluir. Funciona assim. Cada nova encarnação, se somos devedores, ela promove um mecanismo maravilhoso de lição. Ela inverte o nosso lado. Por exemplo, se hoje eu traio, amanhã serei traído. Se hoje eu roubo, amanhã eu serei roubado. Se hoje eu tenho o hábito de mentir, amanhã serei enganado. São processos educativos. Se foi duro ou desumano, será tratado com dureza e desumanidade. Se foi egoísta, nascerá privado do necessário. Se desprezou e abandonou a família, os filhos, sofrerá o abandono. As expiações da vida são o remédio que limpa as nossas chagas e cura as enfermidades do nosso espírito. E quanto mais grave é o mal causado, mais forte será o remédio. Mas esse remédio, ele não é ruim, ele é necessário. Façamos uma comparação. Quando nós estamos passando por uma enfermidade, por uma doença no nosso corpo físico, nós queremos um remédio para a nossa cura, para a nossa melhora. E quando nós encontramos um remédio que possa aliviar e curar a nossa doença do corpo físico, nós nos sentimos aliviados. E ainda que o remédio seja forte, que o remédio seja amargo, nós gostamos de saber que aquele remédio é que está nos fazendo bem, é que está fazendo em nós o processo de cura. A mesma coisa nós podemos considerar com relação às expiações do nosso passado, as aflições que têm causa no nosso passado, porque essas aflições, elas são como um remédio na nossa vida, e nós deveríamos então considerar o bem que esse remédio está fazendo para o nosso espírito, porque esse remédio é que está auxiliando a curar os males do nosso espírito. A compreensão das causas das nossas aflições é que nos traz
o consolo ensinado por Jesus. Por isso é importante entendermos que temos várias encarnações e que a justiça de Deus abrange todas elas. E é muito bom nós quitarmos as nossas dívidas, porém, não vamos avançar e não vamos cessar nosso sofrimento se não pararmos de contrair novas dívidas. Além desses sofrimentos que vêm com causas nessa nossa existência ou com causas nas existências passadas, há ainda um terceiro tipo de sofrimento, que são as provas. As provas, elas vêm por escolha do próprio espírito ao reencarnar, com a finalidade de apressar seu adiantamento. Os que fazem a escolha das provas, no geral, na vida, são aqueles que não se queixam e não se revoltam contra Deus. Provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa do espírito, de uma necessidade de evolução, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como um sinal da cura. Agradeçamos a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a possibilidade de reparação e não os condena definitivamente quando erram. Todos nós estamos buscando viver melhor. Todos nós estamos buscando viver longe da dor, do sofrimento e das aflições. Esta lição nos traz um guia seguro para a mudança. Não temos como fugir às contas com o nosso passado, mas podemos agradecer a Deus por estarmos quitando as nossas dívidas. Devemos procurar suportar pacientemente os nossos reveses, evitando a lamentação, agora que temos o conhecimento. Precisamos parar de prejudicar a nós mesmos, ao nosso próximo e à sociedade, porque não devemos fazer ao outro o que não desejamos que seja feito a nós. Precisamos nos empenhar na nossa evolução moral. Vamos ser melhores, vamos dar o nosso melhor. Está nas nossas mãos construir um futuro de luz para nós mesmos. Muito obrigada. Graças a Deus.